Colocando do seu lado. Peraí. Deixa eu botar a máquina para esquentar e eu pego sua câmera. Você foi prefeito por 2 mandatos, né, Emídio? Fui 2 mandatos, depois elegeu sucessor, então ficamos ali no comando de uma forma ou de outra 12 anos, entendeu? E você foi presidente do PT em São Paulo, né? Do Estado, é. Do Estado, do Estado. E depois fui secretário nacional de finanças do PT. Tá. E Eu vou coordenador da comentar isso no campanha. início. Aí a coordenação da campanha do Haddad, aí você já acompanhou, né? O advogado do Lula. Acho que está indo para o ar. Deixa eu ver aqui, a Aline vai me dizer. Bom dia a todas, bom dia a todos. É com satisfação que eu estou aqui com o Emídio de Souza, que foi prefeito de Osasco por 2 oportunidades. Emídio atualmente é deputado estadual pelo PT, foi presidente do PT estadual, o que não é pouca coisa. As pessoas dizem assim, foi presidente do partido. E aí desprezam isso. Olha, ser presidente do PT em São Paulo é dificílimo, precisa ser um grande político, um grande conciliador. Bom dia, Emídio. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos os internautas. É isso. Você sabe que você estava falando aí, ser presidente do PT de São Paulo foi um dos maiores desafios que eu tive, sabia? Porque São Paulo é grande demais, é uma bancada federal grande, é uma bancada estadual grande, 645 municípios de porte, muitos prefeitos naquela época. E também, além de tudo, nós temos muitos ministros, ex-ministros do governo do Lula, da Dilma, que são daqui, cada um é uma entidade política, entendeu? Então, não é fácil lidar com essa situação, mas fomos bem. Ô, Emídio, em alguns aspectos, né, eu diria que ser presidente do PT no estado de São Paulo é muito mais difícil do que ser prefeito de uma cidade tão grande quanto Osasco. Eu penso assim, o prefeito tem a demanda do eleitorado, ele vai lá e tem que resolver a demanda. Agora, o presidente do partido não tem isso. Você falou aí, são demandas, é muita coisa, e cada uma puxando para um lado. Eu acho assim, olha, são desafios de natureza diferente, né? A vida de um prefeito, você sabe que é impressionante, numa cidade grande, as demandas brotam assim no dia. Às vezes amanhã você vai dormir, está tudo tranquilo, no outro dia amanhece crise na saúde, crise em finanças, crise com funcionalismo. Você tem de todos os problemas, você tem... Opa! Emídio, aconteceu alguma coisinha ali. O celular caiu, hein, Emídio? Você está no ar ainda. Só um minuto, gente, eu estou ajudando. É, Não, está tranquilo, faz parte. Caiu aqui. Essa é a coisa. Quem faz assim ao mesmo. vivo é assim, né? Quem faz ao vivo é assim, entendeu? O tempo todo. A internet é assim. Mas, Roberto, eu estava falando o seguinte, o desafio de ser prefeito é um desafio que é aquela coisa do todo dia, da vida das pessoas, do cotidiano, da creche que tem que estar em ordem, da merenda escolar que tem que estar em ordem, da limpeza urbana, da obra que você tem que entregar, do medicamento, da merenda, tudo que diz respeito à gestão de uma cidade. Fora o planejamento do longo prazo, né? Quer dizer, você trabalha no socorro do dia a dia, mas você tem um planejamento de curto, médio e longo prazo, as grandes obras, as alterações de legislação, os grandes planos de desenvolvimento. Esses são outros desafios. Agora, o desafio da máquina partidária ele é muito diferente, porque você não lida muito com o cidadão no dia a dia, com as necessidades assim. Você lida com o mundo político, né? Você lida com a sua bancada de deputados, você lida com os seus prefeitos, lida com os ex-ministros. No caso de São Paulo, nós temos um ex-presidente da República, que é o Lula, que, vamos dizer, tudo a gente dialogava com ele. Então, e tem figuras, né? Você tem o Haddad, por exemplo, você tem outros ministros que você tem que o tempo todo lidar. São desafios enormes, mas desafios, vamos dizer assim, de natureza bastante diferente um do outro. E eu gostei dos dois.
Oi, Mídio. Algumas semanas atrás eu promovi uma sequência de lives, né? Estava no início da pandemia no Brasil, com um ex-prefeito e alguns prefeitos que estão agora nos cargos em suas prefeituras. Então, eu fiz uma live com o prefeito Ari Vanazzi, né, de São Leopoldo, é do PT, Leopoldo. enfim, São Leopoldo. Eu fiz com um prefeito que já foi do PT, o Rodrigo Neves, né, que mudou de partido, né? Niterói. Niterói. Eu Niterói. fiz com prefeitos do PSDB, né, o Orlando Morando, de São Bernardo, e o Duarte Nogueira, de Ribeirão Preto, para que eles mostrassem. Né? Fiz com Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro, né, mas os prefeitos no cargo, eu queria que eles falassem, eles falaram, e as lives foram muito elogiadas, tá? Que iniciativas as prefeituras estavam tendo para lidar com a pandemia, que você acabou de mencionar, o prefeito está no dia a dia com a população. Quer dizer, o prefeito, as pessoas sabem onde você mora, né? Você circula na cidade, e o meu canal, quer dizer, não é um canal enorme, mas também não é pequeno. Então, as pessoas assistiram muito e elogiaram muito essas conversas com os prefeitos, porque elas não conhecem, né? Fica só acompanhando a política nacional pelo noticiário dos jornais, mas aí não conhece o que os políticos fazem nas prefeituras. Então, eu gostaria que a gente começasse um pouco você falando do papel dos prefeitos. Você agora, neste momento, não é prefeito, nós imaginamos que em breve você será de novo prefeito, mas neste momento você não é prefeito, mas você acompanha o que as prefeituras fazem, como eu falei, eu fiz essa live com o Eduardo Paes, ele como ex-prefeito do Rio, acompanha o que acontece no Rio, né? E vocês têm uma visão, né? Obviamente, pela experiência de vocês, de gestores públicos eleitos, né? Do que as prefeituras estão fazendo, do que elas poderiam fazer e do enorme papel que elas estão tendo na pandemia. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouco disso. Roberto, eu queria... Primeiro, deixa eu te cumprimentar pelo trabalho no seu canal, viu? Por esse canal que você criou, que é um canal importante. Eu tenho acompanhado algumas lives, tem sido muito bacana, e é um canal, inclusive, muito amplo, que entrevista as pessoas dos mais diversos posições dentro do espectro político. Deixa eu lhe dizer, eu acho que nós temos que separar as coisas entre como os prefeitos estão enfrentando a pandemia neste momento, né, o que é possível fazer nesse momento, né, e como é que deve ser o papel do prefeito em tempos normais. Veja você, a pandemia é um exemplo de como que, às vezes, você faz um planejamento todo um plano de governo para apresentar, e chega no meio do caminho, acontece algo que atravessa tudo. É o caso da pandemia. A pandemia paralisou as prefeituras, né, nas outras tarefas, e tiveram que se concentrar todos daqui para frente nessa questão, tanto de modernizar e reequipar o sistema de saúde, melhorar a capacidade de atendimento, ampliação, construir hospitais de campanha, contratar mais profissionais. Quer dizer, é um desafio imenso. A pandemia ela impõe dois desafios para todos os governantes, né? É o desafio da saúde pública em si, né, do que ela representa, de como preservar a saúde, como garantir atendimento de melhor qualidade, sabe? Como adaptar nas condições brasileiras, como se adaptar ao sistema de saúde, é esse desafio enorme que é a pandemia. Por outro lado, ela tem um aspecto econômico, o aspecto da vida das pessoas, econômico no sentido de como o povo e as empresas estão suportando e podem suportar esse momento. Sabe, isso é um desafio que está colocado para todos os governos. Acho que os prefeitos têm tido papel mais relevante, prefeitos e os governadores têm tido papel mais relevante do que o presidente da República, que ele age nitidamente em sentido contrário. E tem tido exatamente pela proximidade que ele tem com o cidadão, pela capacidade de ver os problemas em loco, na hora, ali, o que está acontecendo, visitar o hospital, ver o sofrimento das pessoas, sabe? É claro que tem prefeitos que se destacam mais, tem outros que se destacam menos, tem alguns que têm mais ousadia, mais capacidade de enxergar as coisas, sabe? Mas eu vejo assim, as prefeituras hoje, muitos prefeitos, inclusive, que estavam mal avaliados, sabe? Estavam chegando ao final do mandato sem qualquer condição. Nesse momento, alguns se sobressaíram, porque foi a oportunidade que eles enxergaram também de mostrar algum serviço, né? Eu vejo cidades hoje, assim, isso é, vamos dizer, a ação durante a pandemia. Eu acho que
E tem que ser feito isso mesmo, tem que ter orientação social, a questão do isolamento, os prefeitos não podem ter medo do isolamento. As medidas de governo, qualquer uma delas, eu aprendi que elas geram desgaste. Se você construir sabe, uma escola num lugar, as pessoas vai ter sempre uma parcela que acha que ali era melhor ter tido, sabe, um ginásio de esportes. Então, você precisa ter tranquilidade, para ter maturidade para saber suportar essa pressão, né? Eu acho que os prefeitos, nesse momento, por exemplo, não têm que ter medo do isolamento, de propor isolamento, de garantir o isolamento, de não entrar, porque em todas as cidades, o comércio e a indústria querem voltar à normalidade total. Eu entendo isso, entendo porque a situação econômica bate na porta das famílias e bate na porta das empresas. As famílias é a geladeira, é a despensa que vai esvaziando, o carnê que está chegando, mas as empresas também têm compromisso de curto, médio e longo prazo, tem financiamento tomado que tem que ser pago, tem grandes contratos, por exemplo, com fornecimento de energia. Essa semana passada eu conversei com um setor amplo aqui de Osasco, de indústrias que estão com problema com o fornecimento de energia. A energia das empresas são contratos de longa duração. Não é igual a casa da gente, que se você consome, você paga, se não consome, não paga. Se não consome, não vem. Ali é um contrato de 3 anos de duração que vai fornecer X de energia por mês, usando ou não usando. Então, o que está acontecendo assim, os desafios que aparecem na mesa das empresas e na mesa das pessoas é enorme. É claro que nós temos uma preocupação com as pessoas, porque sem pessoas não há empresa, sem pessoas saudáveis não há empresa, não há economia, não há nada. Então, nós temos que salvar primeiro as pessoas, entendeu? Eu pessoalmente, me dói ver a situação que o povo está passando, sabe? A dificuldade de alimentação, a dificuldade de ter acesso ao mínimo de crédito, sabe? As prestações que vão caindo, tem pouca compreensão sobre isso. Eu acho também assim, numa época normal, fora a pandemia, o prefeito ele é um ente assim, eu acho que ele precisa ter capacidade de trabalhar com planejamento de curto, médio e longo prazo para resolver os problemas estruturais da cidade só com planejamento. Só com planejamento e ir atrás das coisas. Para você resolver o dia a dia, sabe aquela coisa, aquela cirurgia que está demorando 3 meses, 6 meses para marcar, você precisa de atitude diária, você precisa ir lá, precisa chacoalhar a estrutura, conversar com o dirigente, chamar o secretário de saúde, cobrar explicações dele, você precisa ser duro nisso, no controle da máquina. Porque a máquina ela, se você deixar, ela é preguiçosa, ela custa andar, custa pegar. Você dá uma ordem, às vezes, você toma uma decisão, o prefeito toma uma decisão, até ela acontecer lá na ponta, às vezes vão meses, né? E às vezes porque um burocrata não consegue, não toca, entendeu? E eu tenho um exemplo, né, de uma prefeitura, o prefeito uma vez me contou, isso faz um tempinho, né, que ele queria colocar um aparelho de televisão no gabinete dele para transmitir lá uma coisa a cabo, alguns indicadores. Ele levou 3 meses para conseguir colocar a televisão no gabinete. As pessoas não sabem que funciona assim. É isso, é uma coisa assim, é tudo muito engessado, tudo muito difícil, e você, evidentemente, é bom isso, trabalha sobre a supervisão dos tribunais de contas, trabalha sobre a supervisão do Ministério Público, trabalha sobre a supervisão, os tribunais de contas hoje são tudo online, se assina um contrato hoje, você tem que mandar online para os tribunais, né? Eu não sei se todos os estados assim, mas São Paulo é assim. Então, veja só, acabou aquela história do prefeito governava agora, as contas dele só iam ser julgadas daqui a 5, 6 anos. Não, é tudo online, ele breca o teu contrato na hora. Então, você tem que trabalhar Você tem que ter uma equipe, sabe? Prefeito que pensa que governa sozinho, ele pode ser bom de marketing, pode ser bom de tudo, mas tocar uma máquina de prefeitura sozinho, ele não toca. Sabe, algumas secretarias são essenciais, assim, secretaria de administração, de finanças, secretaria de assuntos jurídicos, são situações assim que você precisa ter gente muito capaz para tocar.
sabe? Saúde, educação, obras, senão as coisas não andam como deveria. E eu acho que é assim, o que falta hoje, o que eu sinto que falta hoje, poucos prefeitos trabalham com planejamento de curto, médio e longo prazo. A maioria, muitos prefeitos, eu não sei se a maioria, trabalham muito com aquele senso de, sabe, de administrar o dia a dia, a emergência, aquela coisa. Eu acordei hoje, está com um problema aqui, vou lá. Tudo bem, é importante fazer isso. Mas se você não trabalhar para os problemas de longo prazo, o que eu busquei fazer em Osasco, eu acho que o diferencial que eu implantei em Osasco foi exatamente planejar. As cidades que já estão consolidadas, quando você inventa uma cidade nova, uma cidade que tem área para construir, tem área para expandir, muito bem. Quando você não tem, quando você vai para uma cidade já constituída, como é o caso de Osasco, sem espaço para crescer, ela tem que se reinventar dentro de si, né? É o que Barcelona fez, é o que outras cidades fizeram. Você tem que transformar áreas que estão com uma destinação para outra destinação. Você precisa imaginar um sistema viário que, vamos dizer, que garanta o desenvolvimento. Você precisa ter uma preocupação com o desenvolvimento econômico. Eu sempre fui fixado nisso. Você sabe que eu assumi a prefeitura de Osasco em janeiro de 2005. Ela era o 25º produto interno bruto entre as cidades brasileiras. Primeiro a capital, segundo São Paulo, segundo Rio de Janeiro, e assim. Era uma posição razoável. Mas você sabe, quando eu saí, Alberto, ela já era a 10ª posição. Porque nós falamos, vamos desenvolver economicamente Osasco. Bom, ela não é mais uma cidade industrial, as indústrias na grande São Paulo todo mudaram de lugar. Vamos desenvolver o setor de serviços. Mas nós fomos firmes nisso, entendeu? Eu mudei o Código Tributário de Osasco, mudei o sistema viário, a infraestrutura viária da cidade, fomos melhorando coisas que garantiram, tornaram a cidade mais atrativa do ponto de vista econômico. Então, nós conseguimos trazer para cá grupos econômicos, por exemplo, esse setor de venda pela internet, as grandes, né? Submarino, esqueço o nome dessa, Mercado Livre, elas foram se instalando, iFood, foram se instalando em Osasco. Por quê? Porque vende demais, o ISS que arrecada é alto. Então, a verdade é o seguinte, nós conseguimos, com um planejamento de longo prazo, o resultado foi vindo. Eu estabeleci o novo Código Tributário em 2006, segundo ano de governo. Os resultados começaram em 2008 e não pararam de crescer e não param até hoje. Ela foi se tornou a 10ª cidade do país, no meu governo, em 8 anos. Hoje, ela já é a 6ª do país em PIB, e ela é a 2ª cidade do estado de São Paulo em PIB, só perde para a capital. Então, assim, isso permitiu à cidade dar um salto de qualidade, sabe, nas suas políticas públicas, na assistência, na proteção social, nas obras de infraestrutura, na educação, na saúde, na modernização da própria máquina pública. E eu acho que é isso. Se eu pudesse resumir numa frase, o desafio é assim, cuidar do dia a dia, mas planejar o futuro para que ele seja melhor. Oi, Emídio, muito interessante isso. Você foi eleito em 2004, então exerceu o mandato a partir de 2005, foi reeleito em 2008, quer dizer, aprovação, a reeleição. Eu sou favorável à reeleição, eu acho que o eleitor deve ter o direito de dizer, olha, quero continuar, não quero continuar. Eu vejo que, de vez em quando, no Brasil tem esse debate, vamos acabar com a reeleição, vamos acabar. Eu acho que a reeleição, uma vez, é ótima, né? Não tem nenhum problema. Também acho. Aí, depois, você elegeu o seu sucessor. Né? Então, você teve um sucesso imenso em Osasco. Né? Então, qual a perspectiva agora? Como é que você vê o cenário agora? Porque você elegeu o seu sucessor em 2012, né? E agora você irá, de novo... Alberto, você me ouve? Alberto? Oi, Emídio, agora eu ouvi. Oi, voltou aqui. Tudo bem? Voltou. Você estava perguntando que eu elegi e agora eu volto de novo, né? Não, a coisa, né? Você foi lá 8 anos, elegeu seu sucessor e agora você viu a necessidade de voltar, né?
voltar a pleitear o cargo de prefeito de Osasco. Por que isso, Emídio? Olha, porque eu acho que assim, o ritmo de desenvolvimento que nós conseguimos atingir em Osasco naquela época, sabe, a cidade foi premiada em todas as áreas, premiada, recebemos prêmio internacional, recebemos prêmio do Sebrae, prefeito empreendedor, um dos 10 prefeitos melhor avaliados no país na questão de desenvolvimento econômico, e muitas medidas que nós acabamos tomando e que melhoraram. O que eu noto? As políticas que foram implementadas naquela época, que estavam projetando um Osasco sabe, cada vez mais forte economicamente, politicamente, uma estrutura organizada, sabe, e revertendo isso em serviços públicos de qualidade, essa Osasco paralisou nos últimos anos. Não só não teve novos programas, novas conquistas, nada, zero, como não teve também manutenção daquilo que já havia. Eu costumo resumir assim, eu falo assim, a vida de um prefeito, você não pode complicar muito. Ela pode se resumir o seguinte, você tem que continuar aquilo que está dando certo, né? Precisa manter aquilo que os outros construíram, porque é patrimônio público, não é patrimônio de prefeito A ou prefeito B. Ele construiu, tem o seu valor, mas e precisa fazer coisas novas. Como eu noto que nada disso está acontecendo em Osasco, eu me senti motivado novamente a encarar esse desafio, entendeu? Porque eu acredito muito no potencial de Osasco, ela deu um salto enorme com a nossa presença no governo, não foi só comigo, foi com um conjunto de pessoas, sabe, de técnicos, de gente que me ajudou, de formuladores, e nós acabamos fazendo um grande trabalho na área de habitação, na área de educação. Eu fico olhando assim, ó, eu construí em Osasco 2 céus. O que eu imaginava que viesse depois de mim? Que se mantivesse aqueles 2, construísse mais 2 ou mais 3. Mas não, zero. Nem aqueles que existem foram conservados adequadamente. Eu fiz 3 UPAs. Eu imaginava que quem viesse depois de mim conservasse aquelas e fizesse mais 3 ou 4. Não, parou naquelas que tinha. Sabe? Um dos grandes problemas de Osasco é a enchente numa região da cidade. Precisava de uma obra de longo prazo, uma obra que demoraria 4 anos, 5 anos para construir. Eu planejei ela inteira, fui atrás de recursos, aprovamos toda a questão ambiental, financiamento, era na época do PAC, e executei ainda no meu governo. Você vê como é que é, eu executei em 2009 e 2010, eu executei a metade da obra, do total da obra que tinha. E naquela área onde foi executada, acabou. A outra metade faz 10 anos. Foi em 2010, isso faz 10 anos, e não andou nada. Então, evidente que se aquilo tivesse seguido no ritmo que vinha, em 5 anos você estava com o problema resolvido. Mas passaram-se 10 e não tem nada resolvido. Sabe, eu urbanizei, fiz grandes urbanizações de favelas, né? Desurbanização inteira, tirar a favela, uma cirurgia urbana. Tirar a favela, botar em bolsa aluguel, que eu também criei, executar a obra em 2, 3 anos, a obra de urbanização, as pessoas voltarem para morar com dignidade em apartamentos. Isso me dá muito orgulho. E o que eu esperava? Que novas favelas fossem urbanizadas, né? Que novas pessoas tivessem acesso à moradia digna, mas não tiveram. Sabe? Eu, por exemplo, quando eu assumi, Osasco tinha 4 parques. Eu entreguei, Osasco tinha 15 parques. Parques ecológicos, parque de tudo, até pet parque do cachorro tinha. Quer dizer, o que eu esperava? Que ele fizesse mais 5, mais 6, não precisava fazer 10 que nem eu, mas alguma coisa, mas não fez um. Então, é evidente que, quando eu olho uma situação como essa, e conhecendo o potencial econômico, financeiro, orçamentário de Osasco, eu conheço porque eu ajudei, eu que fui o artífice da construção disso. Eu sei da capacidade de Osasco ainda muito mais longe e oferecer serviços públicos da melhor qualidade. E é isso que me anima nessa disputa. Não, interessante, o Emídio. E você também acompanha todo o Estado, quer dizer, você é um deputado estadual, tem sua base eleitoral, todo mundo tem que zelar, né? Eu sempre digo, a primeira coisa que um político tem que fazer é zelar por sua base eleitoral. O político que não zela por sua base eleitoral acaba. Então, Osasco, você zela por sua base eleitoral, mas você conhece todo o Estado, né?
Como é que você vê hoje o Estado de São Paulo, os prefeitos do Estado de São Paulo, e aí até o governador, né, nessa atuação aí com relação à pandemia, né? São Paulo é um estado populoso, eu sou uma pessoa que já mora em São Paulo fazem 15 anos, eu sou do Rio, mas então isso me permitiu também conhecer muito melhor São Paulo. Né? São Paulo é um estado muito populoso, a economia mais pujante do país. Toda vez que você tem uma economia forte, você tem muitas trocas, muitas viagens. Então, é evidente que São Paulo é o estado mais vulnerável para o espalhamento de uma pandemia. Mas, ainda assim, por ser o estado que tem mais recursos, também é o estado que seria mais capaz de enfrentá-la. Então, como é que você está vendo a atuação do governador de estado e, de um modo geral, dos prefeitos do estado de São Paulo? Olha, deixa eu te dizer isso a partir do trabalho que nós temos feito na Assembleia Legislativa. Discutimos muito ainda ontem isso numa sessão virtual da Assembleia. O que eu acho assim, São Paulo tem tomado medidas importantes, o governo de São Paulo, mas completamente insuficientes para enfrentar a pandemia, entendeu? Eu acho, por exemplo, que o enfrentamento num estado do tamanho de São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, é uma Argentina, um estado já tem o número de casos aqui já é maior do que a China, já ultrapassou o número de óbitos aqui maior que a China. O que nós teríamos que fazer? Eu acho que para enfrentar isso aqui precisa de planejamento novamente. Por quê? Porque São Paulo tem grandes concentrações, tem pelo menos 18, 20 grandes centros regionais, entendeu? Então, você tem a Grande São Paulo, mas você tem a Baixada Santista, você tem o Vale do Paraíba, com São José dos Campos, você tem o Vale do Ribeira, com Registro, você tem Prudente, Campinas, Ribeirão Preto, Marília, você tem Bauru, você tem Sorocaba, você tem grandes centros regionais. Eu acho que o combate ao coronavírus deveria juntar esses centros regionais também. Então, por exemplo, a região de Sorocaba, ela tinha que juntar os secretários de saúde daquela região para avaliar aquela região, para saber como evitar o problema naquela região e o Estado supervisionar isso tudo. Eu sinto que o governo de São Paulo está muito focado nas questões da Grande São Paulo e com pouca pactuação com os prefeitos. Os prefeitos estão tendo iniciativas também. Estão tendo iniciativas importantes na construção de hospitais de campanha, estão tendo alguns, né? Osasco, por exemplo, não construiu. Estão tendo iniciativa, alguns na compra de respiradores, estão tendo na proteção social também alguns substituindo o que era merenda escolar por cesta básica ou por cartão alimentação. Tem tido proteção importante. Agora, nós sugerimos ao Dória, nós apresentamos eu gosto de trabalhar não só na crítica, mas na apresentação de propostas. Nós fizemos um conjunto de propostas para ele adotou algumas, outras não, né? Mas, por exemplo, eu acho que São Paulo tem uma agência de desenvolvimento, que é a chamada Desenvolve São Paulo, que é para financiar projetos, pequenos projetos, é o BNDES de São Paulo, entendeu? Não com a mesma força. Mas o que eu faria agora? O que eu sugeri para ele? É hora de vitaminar, de botar dinheiro no BNDES paulista, vamos dizer, no Desenvolve São Paulo, para proteger as pequenas empresas, entendeu? Então, é preciso criar uma linha de crédito mais desburocratizada, né? Ontem, por exemplo, eu sei que essa é uma área que você gosta, nós propusemos para ele, aliás, estamos numa batalha na Assembleia, hoje à tarde tem sessão de novo, para que houvesse uma proteção aos artistas, né? Porque você tem um problema, a gente pensa que artista é todos esses que a gente vê na TV todo dia, os famosos, não. Você tem uma quantidade de artistas que trabalham no dia a dia, aquele negócio, ele toca na noite, ele é artista de circo, ele é pintor, ele é cantor, ele trabalha numa escola de música e está tudo parado. Não há editais, então o governo pode socorrer essas pessoas, né? Nós apresentamos proposta, por exemplo, eu tinha uma preocupação, quando começou, de que deveria se suspender a cobrança de pedágios em São Paulo, entendeu? Por 2 meses, por 3 meses. Por que isso? Porque você tem um problema, que é o problema da interiorização da doença, o contágio. E o dinheiro, a moeda, aquilo que você pega, evidentemente, ele é um dos grandes transmissores, né?
falamos assim, então, quem tem aquele sem parar, tudo bem. Quem não tem? Que a maioria não tem. Ela é ali. Então, ele contamina não só quem está trabalhando nas cabines, mas contamina também, principalmente, quem viaja. Por isso que a doença se interiorizou em São Paulo de uma maneira violenta, né? E eu achava que, assim, o que eu propus? Falei, olha, você não pode... as empresas, as concessionárias das rodovias, têm concessões de 20 anos. Não é 2 meses que vai gerar um problema para ela. Ela tem capital, porque são as grandes corporações, os bancos e tal. O que eu propus? Falei, olha, você suspende a cobrança nessa fase aguda e acrescenta esses 2 meses, por exemplo, no final do contrato. Quer dizer, se ele teria 20 anos, ele terá 20 anos e 2 meses. São medidas que eu acho que ajudaria muito a conter, né? E agora, uma das medidas que ele está acolhendo, que nós propusemos, os profissionais de saúde. Eles têm um problema, porque muitos deles, Alberto, não podem voltar para casa, porque tem situação de risco em casa, tem pessoas doentes em casa que não podem ter contato com ele. Então, qual seria o ideal? O ideal seria o Estado oferecer hospedagem em hotéis que está com a rede hoteleira está às moscas, oferecer hospedagem próximo ao local que ele trabalha, para ele não ser obrigado a voltar para casa, a não ser que ele volte se ele não tiver situação de risco lá, né? Essa agora está sendo, provavelmente vai ser acolhida, nós vamos discuti-la hoje na Assembleia, e eu acho isso, eu acho que se faz, mas se falta planejamento. No fim das contas, e para encerrar essa parte. Agora, por exemplo, a Assembleia está deliberando sobre a antecipação dos feriados e criar esse feriadão em São Paulo. É bom. Não vou falar para você que é ruim, porque é uma forma... Ele é bom desde que as pessoas não viajem, as pessoas fiquem em casa. Então, precisaria ter medidas complementares de bloqueio de estradas. Não teve, né? Então, não vai. A outra coisa é o seguinte, essa é a última porta antes do lockdown. Quer dizer, ou ele toma uma medida mais dura, mais severa, ou então não vai acontecer. E como o poder econômico em São Paulo é muito forte, está sobre ele, queremos voltar, é passeata, é caminhada, não sei o quê. E o governador ele tem que agir, ao meu ver, o governante tem que agir mais de olho na proteção à saúde primeiro. Tem um problema econômico que terá que ser recuperado, né? É isso. Ô, Emílio, eu vou dizer uma coisa. A minha visão, né, de analista, olhando nossos governantes, eu acho que o presidente da República é um louco completo, né? Olhando os não loucos, tá? A maioria foram frouxos. Eu acho que eles foram uma tibieza enorme, uma frouxidão mesmo. Não tiveram coragem, talvez tenha uma exceção ou outra, eu estou falando assim, na sua grande maioria. Você olha para o mundo, eles não tiveram coragem de tomar as medidas realmente duras. Você falou, olha, Emílio, você falou aí com a perfeição gigante. A pressão é grande, a economia é importante, todo mundo sabe disso, né? E político está lá, sob pressão. Eu achei muito interessante, Emílio, você trazendo para um público mais amplo o que se passa dentro de uma Assembleia Legislativa. Os interesses estão lá na Assembleia Legislativa. Isso é importantíssimo para que as pessoas tenham uma visão não distorcida da política, né? Porque acham, não, o deputado está lá, só pensa nele, só pensa em roubar, etc. É uma loucura isso. Você está lá debatendo temas... Alberto, por isso que é o seguinte, nós, na Assembleia de São Paulo, nós resolvemos o seguinte, antes de propor qualquer coisa, vamos cortar na própria carne, né? Então, nós fizemos um amplo acordo dentro da Assembleia de cortar os salários dos deputados em 30%, de cortar assessoria, de cortar projetos de expansão que havia, um fundo que tinha lá, transferimos tudo, uma economia de 320 milhões de reais e transferimos para o combate ao coronavírus. Mas, a partir daí, nós precisamos dizer também o que nós pensamos sobre o todo. Não é, a economia da Assembleia não vai resolver o problema. Ela ajuda e ela é um exemplo de que a gente precisa cortar na carne. Agora, sinceramente, eu acho que é preciso pensar grande, é preciso não ter medo. Eu acho que os prefeitos, como estão em ano de eleição, estão a poucos meses da eleição, eles têm um temor, vou desagradar a associação comercial, vou desagradar não sei quem.
Olha, eu acho que se o prefeito partir por aí, ele realmente não vai ter sucesso, né? É preciso assim, ver qual é a medida mais importante. Se for essa, é essa que tem que ser tomada, porque ele vai ser cobrado, no fim, pelo resultado. Se ele contentar um grupo de empresários que querem abrir o comércio e ele abrir, ele vai pagar pelo número de mortes depois. Então, ele precisa ter coragem, saber o seguinte, precisa proteger as pessoas não têm condição de se proteger sozinhas. Alberto, as pessoas hoje, a situação é a seguinte, as pessoas querem, não é que estão loucas para trabalhar, as pessoas entendem o perigo que é. O problema é que ela olha para a geladeira, ela fala, o que eu vou fazer? Ela olha para o carnê chegando, ela fala, tem que trabalhar. Só há uma forma de resolver isso, é o poder público garantir salários para as pessoas ficarem em casa. Se as pessoas não tiverem ajuda federal, estadual e municipal para permanecer nas suas casas, vai ser muito difícil. O que eu temo mais aqui no Brasil, no estado de São Paulo, em Osasco, em todo canto, no Rio de Janeiro, é que os países que tiveram sucesso, eles foram duros, foram duros. Você olhava para as imagens das ruas da Itália, você não via uma alma viva. A Espanha prendia pessoas que saíam na rua. O Papa rezava para uma praça de São Pedro completamente vazia. Então, assim, houve uma conjugação na sociedade e os governos centrais lideraram isso. Falaram assim, não, o país tem que parar, e parou de vez. Aí estão colhendo os frutos agora. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós não paramos para valer. Nós estamos há 60 dias em uma certa quarentena, mas é uma quarentena pela metade. Isso não segura o vírus com essa meia quarentena, entendeu? Quer dizer, eu acho que nós caminhamos para um lockdown, para um fechamento, e não vai ter jeito. Agora, o difícil é, municípios e estados trabalham para um lado, o presidente da República trabalha para outro lado. Isso nos leva a uma situação realmente muito difícil. Uma situação... Então, por isso que a primeira coisa é cada um fazer o seu papel. É uma época de muita dificuldade. E eu não tenho dúvida, vai vir uma crise econômica brutal. Mas eu acho que o presidente hoje, ele deveria fazer o seguinte, ele deveria unir o país com a seguinte questão. Falou, gente, a primeira coisa nossa é salvar as vidas. Vamos salvar as vidas. E fazer tudo para salvar a vida. Depois, nós vamos ter que salvar a economia e eu vou precisar de um país unido para salvar a economia. Cada um vai ter que dar a sua cota de sacrifício. Quer dizer, se ele apresenta esse espírito de liderança, o país acredita. E o país vai, o país supera. Mas aqui, eu vejo com muita preocupação a situação que nós estamos vivendo. Oi, Emídio, diante disso, né, nós estamos aí, vai ter campanha eleitoral. Nós conversamos aqui no início aqui, da live, né, da sua volta a Osasco, né, da sua candidatura a prefeito. Vai ter campanha eleitoral. A eleição será esse ano. Será. Estão falando aí em adiar um mês. Tudo bem, faz parte. Até porque os mandatos lá são definidos constitucionalmente. É muito rígido. A rigidez da nossa Constituição para isso é muito grande. Né? Como é que vai ser a campanha? Quer dizer, seria interessante, as pessoas me perguntam muito isso, Emídio, e você que está dentro da política, né, pode esclarecer essa dúvida. Como será a campanha esse ano? Né? Quando ela vai começar? Tem o negócio das convenções, quer dizer, é necessário, a convenção é uma reunião, né? Haverá convenções físicas? Não haverá. As convenções têm que acontecer até o início de agosto, é a primeira semana de agosto. Então, aí, está chegando. Roberto, eu acho que é assim, ó, nesse momento, o TSE está elaborando proposta, está estudando propostas de como mudar o conjunto que nós temos, que não é só mudar a data da eleição, é mudar tudo, mudar a forma de convenção, fazer uma série de aberturas para fazer uma campanha de outro tipo. Também o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara já criaram uma comissão mista de deputados e senadores para ver a alteração da Constituição que terá que ser feita. Eu, particularmente, acho que não tem jeito, terá que ser adiada. Parece que está se construindo um consenso em Brasília sobre isso. Deve ser adiada por 1 mês e meio ou 2 meses. Né? A proposta mais presente é que a eleição seja transferida de 4 de outubro para 6 de dezembro, o primeiro turno. Né? Você ganharia 2 meses. Mas deixa eu te falar, transferindo ou não, eu acho que essa eleição já está mudada pelo coronavírus. Os
candidatos terão que virar a chavinha, terão que fazer uma campanha de outra natureza. Não haverá. Eu acho que assim, ó, veja bem, mesmo que acabe a quarentena, vamos supor, daqui a 20 dias, o que acontece? Se acabar a quarentena hoje e amanhã você for convidado para uma festa de aniversário, provavelmente você não vai. Para uma reunião política, menos ainda. Né? Você vai acabar a quarentena significa fazer aquilo que é essencial, sabe? É ir no mercado, é ir no trabalho, o filho ir na escola, mas não a vida social em si. Para mim, enquanto não houver vacina, ela não voltará ao normal. Ela será uma vida restrita. E eu acho que as campanhas políticas com isso vão sofrer. Provavelmente tem até uma certa rejeição ao candidato que quiser ir lá no meio da feira cumprimentar, fazer aglomeração e tal. Então, eu acho que nós vamos ter que virar a chavinha realmente para uma campanha digital, uma campanha à distância. Eu acho que todo mundo está se exercitando nesse sentido, fazendo live, reuniões virtuais e tal. Não é a mesma coisa. A campanha brasileira tem uma tradição, principalmente as campanhas municipais, uma tradição do abraço, do aperto de mão, da conversa ao pé do ouvido, das pequenas reuniões, das caminhadas. Isso é a campanha no Brasil. Esse tipo de campanha, eu estou seguro que não haverá. Você vai ser obrigado a fazer uma campanha de outra natureza. E é duro, porque o candidato pode até virar a chave. Precisa ver se o povo vai virar, né? Quer dizer, o povo vai ter que estar lá na live, vai ter que se informar de outro jeito. Como é que vai ser isso? Entendeu? Então, nós temos muita dúvida também ainda sobre como acontecerá isso. Hoje, se eu te disser assim, as principais candidaturas no país inteiro, quem está no governo, quem está na oposição, está trabalhando com a mesma preocupação. Como virar a chave, como será essa campanha, que tipo de campanha vai ser capaz de seduzir o eleitor. Eu acho que muda, e acho que muda também outra coisa. Eu acho que muda os programas de governo, né? Eu, sinceramente, eu acho que os próximos prefeitos terão que propor, terá que ser programa de governo muito menos voltado para grandes obras, grandes coisas, e muito mais para a proteção social. Terá que se ampliar os programas de proteção social, porque os efeitos dessa crise eles permanecerão por anos, por tempo, e a proteção social, no mais amplo sentido, sabe, os programas de transferência de renda, de geração de renda, sabe, as coisas terão que ser pensadas com muito mais acuidade, sabe? Eu digo assim, por exemplo, qualquer obra que você for fazer na cidade, vamos supor, eu adotaria assim, olha, vamos precisar de um amplo programa de reforma de casas nas áreas populares, sabe? Esse programa teria que consumir mão de obra dali, sabe? Dali, a prefeitura vai ter que fazer, não vai ter muito aquela coisa de contratar grandes empreiteiras para fazer grandes, eu acho que tem que mudar. Acho que vai ter que ter apoio à geração de emprego de tudo quanto é tipo. Então, eu vejo uma campanha de outro tipo, vejo um programa de governo de outro tipo e vejo uma futura administração de outro tipo. Sabe? É uma administração que é um tempo diferente, que exigirá uma postura diferente. Oi, Mídia, uma participação aqui muito grande. Eu recebo aqui no celular, aqui no WhatsApp, várias perguntas, a minha equipe mandando aqui. Agradecer a Josi Mariano, superchat, elogiando aqui o bate-papo. Ela está elogiando, dizendo que eu deixo o entrevistado falar, porque tem entrevistadores aí que eles querem aparecer mais do que o convidado, né? O Celso Barreiro, debate altíssimo nível. Edivaldo Pereira de Souza, isso é uma aula de formação política. Quem está dando a aula é você, Mídio, não sou eu, obviamente. Nenhuma crítica até agora. Uma pergunta aqui do Rogério dos Santos Oliveira, na sua visão, se a economia retoma este ano, se retoma, como é que ela retoma, qual a sua visão disso? Eu não acho que retoma tão cedo, não. A retomada da economia será um tempo, porque o Brasil, vamos dizer, ele já vinha com problemas econômicos graves antes da pandemia, né? Crescimento zero, desemprego alto, pouca oferta de crédito. Você já vinha numa situação assim, corte de direitos, o povo empobrecido. O povo empobrecido, a economia não vai em frente, ela não é voo de galinha. Quer dizer, as pessoas precisam ter recurso para poder gerar prosperidade, trabalhar, consumir e gerar mais emprego. O Brasil já vinha.
A pandemia ela coloca a situação da crise econômica num outro patamar, né? Quer dizer, vai ser um aprofundamento brutal. O próprio Fundo Monetário Internacional calcula uma retração de mais de 5% do PIB esse ano. Quer dizer, gente que precisaria crescer 5% ao ano, vamos cair 5%. E os próximos anos também, infelizmente, não será muito difícil. Os países ricos, eu acho que vão cuidar de si primeiro, né? Vão proteger os seus mercados, e o Brasil, com um governo com uma visão pouco de proteção nacional, uma visão muito subserviente aos americanos, principalmente, tende a sofrer com isso, porque não prepara o país, não prepara o mercado, não estimula a economia. Eu sinto assim um período, infelizmente, eu não vejo boas perspectivas econômicas nos próximos anos. Torço para que esteja errado, sabe? Porque não tem coisa pior que uma economia, você ter 12 milhões de desempregados hoje, e daqui a pouco você ter 20. Sabe? Isso é uma situação caótica, porque aumenta a violência, aumenta a pobreza, aumenta a fome, sabe? Aumenta tudo. Quando vem pobreza, a situação como um todo piora. Oi, Emídio, a Mona Lisa Torres faz aqui uma pergunta que liga a política nacional com estados e municípios, né? Foi aprovado o pacote de auxílio 120 bi, sendo 60 bi de dinheiro novo. Eu imagino que você acompanhe isso, a Assembleia acompanhe isso, isso está demorando, quer dizer, não tem, a arrecadação caiu em todos os lugares. Eu vejo as pessoas criticando, né? Até bolsonaristas dizendo a empresa privada para na hora, não tem como pagar seu funcionário, mas os funcionários públicos estão sendo pagos. Só que até para isso tem limite, porque a arrecadação caiu. Então, vai ter estado e município que não vai mais conseguir pagar a folha se o governo não agilizar o pacote de ajuda. Então, a Mona Lisa pergunta isso, vocês estão acompanhando isso? Isso vai ter impacto nessa eleição municipal? Porque imagina, um prefeito que não consiga pagar seus funcionários. Esse prefeito pode ser liquidado no seu município por conta disso, né? Eu acho assim, olha, uma coisa fundamental que eu acho nos municípios, na gestão dos municípios, no estado, todo mundo, mas no município especificamente, é planejamento financeiro. Quer dizer, evidente, você tem que prever que vai cair a arrecadação, é evidente que vai cair. Cai a atividade industrial, a atividade comercial, cai a arrecadação de impostos, cai tudo. E vai ter consequências na prestação de serviço e na manutenção da máquina pública. Eu penso que é hora dos municípios aproveitar também para fazer ajustes, para ver o que ele pode cortar, diminuir cargos em comissão, cargos de confiança, para diminuir a força desses esquemas políticos. Deu uma travada. Voltou. Voltou? Voltou. Ouvindo, perfeito. Eu acho que os municípios podem também aproveitar isso para diminuir os custos das câmaras municipais, os custos da máquina pública, sabe, aquilo que é exagero, exatamente para poder prestar serviço de melhor qualidade. Quer dizer, como é que o serviço de saúde cada vez vai ser exigido mais? Você tem que ter profissionais de saúde, a prefeitura tem que ter recursos para pagá-lo, né? Quando vem crise econômica, você sabe, as pessoas saem do plano de saúde particular e passam a usar o SUS. Então, a prefeitura vai ter que se preparar para isso. Quem tem filho em escola particular, às vezes tira e bota na escola pública. E aí nós vamos ter que estar preparado para isso. Por isso que eu estou te dizendo que o próximo governo ele vai ter que ser governos mais preocupados com proteção social e como administrar os efeitos da crise, do que preocupados só, eu construí aqui, eu ver. Asfalto é muito bom, mas não vai resolver o nosso problema nesse momento, entendeu? Eu acho que tem que manter. O Emídio, você traz aqui, prestando atenção, desde o início aí na sua fala, você vê, a gente está quase chegando a 1 hora, daqui a pouco a gente caminha aí para o final, quer dizer, a gente nem nota, a conversa é tão agradável, tão boa, tão útil, que ninguém percebe. Eu notei aqui, agora você falou, são temas até que são problemáticos para a esquerda, né, e que eu acho que tem um caráter de liderança da sua parte, um caráter educativo da sua parte. Você, desde o início, chama a atenção da importância das empresas, dos empresários, dos pequenos negócios, porque você foi prefeito de uma cidade rica, inclusive você ajudou a enriquecer essa cidade, né? Você agora chama atenção para a importância de fazer um ajuste. São temas que muitas vezes a esquerda não quer encarar, né? Não quer enfrentar. Você tem a prioridade. O tempo inteiro, todo mundo conhece Emídio, prefeito, Emídio político, a prioridade é o social,
cuidar dos mais pobres, mas isso não significa que você negligencie a atividade econômica privada, tampouco a necessidade do governo ter as contas ajustadas. Eu acho que é importante você pontuar isso, Emídio. Eu acho que, olha, eu acho assim, ó, nunca o Estado e o poder público foi tão importante quanto nessa época. Sabe, o SUS está tendo um papel fundamental agora, as pessoas estão entendendo o que é o SUS, não é fácil você ter um sistema de saúde público. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem isso. Sabe, se não fosse isso, você imagina como estava o atendimento das pessoas. Então, acho que as pessoas estão entendendo o que é o público. Sabe? Então, a educação ela vai ter que melhorar, ampliar e melhorar o que tem. A saúde vai ter que melhorar e ampliar o que tem. Para prestar assistência social, nem se fala. Você vai ter que ter programas cada vez mais de proteção social para esse próximo período. Eu acho que o que me parece fundamental é que, assim, para você fazer isso, para você ter educação de qualidade, saúde de qualidade, você não pode ter desperdício, sabe? Então, eu acho que a cidade sempre tem um nível de desperdício. É função do governante olhar isso estrategicamente. Quer dizer, os acordos políticos que são feitos muitas vezes são deletérios, sabe? São acordos políticos que acabam comportando gente da máquina que não precisaria. Eu acho que chegou a hora da gente falar, não, nós não vamos fazer, nós precisamos fazer um outro pacto. Se o pacto é de proteger as pessoas, os partidos vão ter que entender, vão ter que cortar na própria carne, os espaços da prefeitura, da Câmara, terão que ser diminuídos, sabe? Para quê? Para prestar um serviço de qualidade. Senão, adianta você agradar o mundo político, sabe? O cabo eleitoral, não sei quem, e não ter o que fazer com o povo. Sabe? Para que você quer ser prefeito, então, se você não se prepara para ajudar o povo que te elegeu? Sabe? Eu, sinceramente, eu acho que a esquerda precisa trabalhar com um conceito que aí não é privatização, não é enxugamento, não é nada. É eficiência da máquina administrativa. A eficiência, você vê o seguinte, você não pode ter gargalos, você não pode ter desperdício, você não pode... tem que ter um setor, por exemplo, que filtre as contas, né? Eu criei em Osasco um chamado controle interno, né? Mas eu acho que vai precisar avançar, vai precisar criar realmente, sabe, uma controladoria mais eficaz para filtrar todos os contratos, ver onde é possível cortar. Eu acho engraçado que é o seguinte, quando chega nessa época, as pessoas falam assim, eu vou... Uma travadinha aqui. Uma pequena travada novamente. Bom, acontece, né? Opa, deixa eu ver. Voltou. Eu acho que, assim, voltar, eu não sei se até onde você me ouviu, mas, assim, nós precisamos enxugar, não é agora, falar, vamos enxugar os contratos, economizei 20%, 30% nos contratos agora. De novo, estou achando que esse negócio desse home office, as internets não estão dando conta, a banda larga do país, das cidades, não está dando conta. Alguém já tinha alertado disso, porque a internet, olha, eu tenho feito muita reunião pelo Zoom, muita live, e hoje está funcionando pior, não faz o menor sentido. Eu estou no mesmo sistema aqui e parece que deu uma travada aqui. Não sei o que aconteceu, Emídio. Eu não sei se é o horário, o dia aí, as pessoas estão... Né, há coincidências aí. Eu acho que houve uma desconexão lá da parte do Emídio. Eu vou aguardar aqui alguns instantes para ver se ele entra de novo no link, né? Eu aqui, olha, estamos caminhando para o final, tomara que ele entre de novo no link aqui e eu possa fazer uma última pergunta, uma derradeira pergunta, que eu até ia dizer para ele, fazer a introdução, vai ser uma espécie de provocação, né? Porque o Emídio, ele também acabou de ser dirigente nacional do PT, é envolvido com debates nacionais, né? Então, ele poderá responder, eu quero ver uma provocação que eu tenho aqui. Deixa eu só ver aqui no WhatsApp se a gente consegue voltar aqui com ele aqui. Se não,
lamentavelmente, a gente vai ter que encerrar dessa maneira indesejável aqui. Eu queria ver se o pessoal lá do apoio, né, que está me ouvindo, consegue pedir para ele clicar novamente no link e ele volta aqui. Opa, parece que está voltando agora, está voltando com uma foto do Emídio aqui, da época que ele... Já faz algum tempo isso. Opa, Emídio. Opa, Emídio. Opa, tem o áudio. Oi, você me ouve, Roberto? Não, o que acontece é o seguinte, a internet não está dando conta. Avisaram isso no início da pandemia, que a banda larga não ia dar conta, que eu todo dia faço isso e hoje está tendo mais problema, deve estar um tráfego brutal. Eu acho que é um reflexo do feriadão também, muita gente em casa já... Ô, Emídio, a gente está caminhando para o final, eu queria te fazer uma provocação. O seguinte, você até pouco tempo atrás, dirigente nacional do PT, você não está envolvido só em debates de município e Estado, você está envolvido em debates nacionais, você influencia a tomada de decisão no partido. E eu vi aí, a gente está acompanhando o PT falando de impeachment de Bolsonaro. A minha provocação é a seguinte, olha, há pouco tempo atrás houve o impeachment da Dilma, que foi considerado pelo partido golpe. O impeachment de Bolsonaro também não seria golpe, porque é a velha história, depende do ponto de vista. Se o impeachment é contra a gente, é golpe, mas se é contra o adversário, não é golpe. Essa é a minha provocação para ti. Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o Brasil, a história vai passando e as pessoas vão percebendo. A Dilma claramente não tinha um crime de responsabilidade. Impeachment tem que ter crime de responsabilidade. Se não tiver, esqueça impeachment, só como movimento político, entendeu? Então, a primeira coisa do Bolsonaro é caracterizar se tem ou não tem crime de responsabilidade na ação dele. Quer dizer, aí você tem a história da utilização da Polícia Federal, da manipulação e da própria forma como ele está conduzindo a pandemia, expondo o país e a saúde das pessoas ao risco. Quer dizer, desestruturando o Ministério da Saúde, desestruturando tudo, quer dizer, e tem um aspecto da ameaça à democracia, né? Dele participar de atos com manifestantes pedindo fechamento de Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, quer dizer, ele flerta o tempo todo com autoritarismo. Eu acho que nós precisamos, não podemos ter tolerância com isso. Caracterizado o crime de responsabilidade, tem duas outras coisas que são fundamentais, que é apoio parlamentar, né, e apoio social. Quer dizer, é preciso que o país queira afastá-lo. Ninguém afasta o presidente se não tiver, claro, a vontade popular de afastá-lo. A Dilma não tinha crime de responsabilidade, mas tinha uma maioria, formou-se uma maioria ali, fabricada pela mídia, de alguma forma ou de outra, de que ela deveria ser afastada, e afastou, né? Eu acho que o Bolsonaro, ele precisa, eu não acho que é golpe o afastamento dele, porque ele tem problemas de outra natureza. Eu, particularmente, acho que ele tem que ser afastado, se ele não tomar a decisão dele, renunciar, ele se afastar. Tanto é que nem falar, mas vai assumir o Mourão. Olha, nesse momento eu não me importo. Eu acho que a figura do Bolsonaro é o que leva o país para um impasse, né? E ele insiste nisso. Ele, quer dizer, no meio de uma pandemia desse, ele troca de ministro da Saúde pela segunda vez, não nomeia, deixa o general tomando conta. Esse general nomeia só militares no entorno do Ministério da Saúde, que é o ministério central para o combate ao coronavírus. Então, eu realmente acho que o Bolsonaro, o país vai ter que enxergar o seguinte: ou toma uma decisão em relação a ele, ou todos nós, todos, quem apoia ele, quem não apoia, vai pagar caro pela irresponsabilidade dele. Emídio, olha, eu queria agradecer, né, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua disposição de falar aqui conosco. Eu tenho lá, né, nesse meu canal de YouTube, eu tenho lá Conversa com os Políticos, que é uma playlist lá separada. Então, tem vários políticos que eu chamo para conversar, né, já faz tempo, alguns, a própria presidente do partido, Gleisi, já falou lá, enfim, pessoas diferentes, diversos partidos, Roberto Freire já falou, e mais recentemente, como eu disse aqui no início da nossa conversa,
esse bate-papo que eu tenho feito com administradores públicos, ou nos mandatos, ou em busca de voltar, né? Então, pensando nisso, né, eu lhe desejo, evidentemente, muito boa sorte nesta nova eleição, porque é uma nova eleição, eleição online, né? E abro aqui para suas palavras finais, né? Pensando aí nessa eleição, pensando em Osasco, enfatizando, eu agradeço muito aí a sua disposição de falar aqui no canal para esse bate-papo, Emídio. Olha, Alberto, eu que agradeço a você pelo convite, aos internautas que nos acompanharam. Fico à disposição, eu gosto muito de conversar, você sabe disso, eu gosto de debater assuntos, de colocar em choque pontos de vista diferentes. Eu acho que a democracia é isso, debater num ambiente respeitoso, mas debater, conversar sobre as saídas, sobre propostas, as diferenças entre um e outro, que caminho tomar, né? Eu sou uma pessoa de convicções, você sabe disso, eu tenho uma militância política de mais de 40 anos e a minha vida sempre foi envolvida na política, até no mandato não, né? Eu tive muita alegria em trabalhar com você na campanha presidencial. Era um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad, você é um analista de pesquisas da melhor qualidade. Muitas vezes varamos noite analisando pesquisa, pessoalmente ou não, mas sempre foi muito importante a tua opinião para a nossa tomada de decisão na campanha presidencial. Fico contente de você estar com esse canal agora, que significa que você continua avaliando o país, continua dando vazão para ideias, continua, sabe, buscando saída como todos nós, não no terreno político propriamente, mas no terreno de analista. E você é um dos grandes analistas do país. Então, agradeço muito, Alberto, a oportunidade, me coloco à sua disposição para outras vezes que a gente puder conversar. E se cuida, hein? Fica em casa, cuida da família, você também, os que estão nos ouvindo também.